Talvez hoje você tenha chegado até aqui carregando um cansaço que ninguém viu. Um cansaço que não apareceu de repente. Um cansaço que foi se acumulando, dia após dia. Resposta após resposta. Preocupação após preocupação. Por fora, você continuou. Continuou cuidando. Continuou resolvendo. Continuou tentando manter tudo em ordem. Mas por dentro, alguma coisa foi ficando pesada demais. Talvez sua mente esteja cansada antes mesmo de o dia terminar. Talvez seu coração esteja cheio, apertado, sem espaço para respirar. Talvez você esteja fazendo tudo o que precisa fazer, mas sem conseguir descansar de verdade. E esse é um dos lugares mais silenciosos da dor. Quando a pessoa continua funcionando por fora, mas por dentro já está pedindo socorro. Muita gente não percebe, porque você não caiu, você não desapareceu, você não parou. Só que seguir em frente nem sempre significa que está tudo bem. Às vezes, significa apenas que você sentiu que não podia parar. Talvez você tenha se acostumado a viver no limite, a engolir o cansaço, a empurrar o dia, a continuar, mesmo sem força. Só que a alma não foi feita para viver apertada por tanto tempo. Chega uma hora em que a mente já não desliga, o coração já não encontra paz e o corpo começa a sentir o peso daquilo que foi ficando guardado por dentro. Se é assim que você está hoje, fique comigo até o fim. Porque esta não é apenas uma oração bonita para quem está cansada. Esta é uma oração para quem está sobrecarregada em silêncio, para quem continua firme diante dos outros, mas por dentro já não sabe mais como sustentar o próprio peso. Talvez o que você está sentindo não seja só cansaço, talvez já seja esgotamento emocional. E isso precisa ser dito com verdade e com carinho. Porque quando a dor não recebe nome, a pessoa começa a pensar que o problema é ela. Só que não é. O esgotamento emocional vai chegando em silêncio. Ele cresce nos detalhes, nas pressões acumuladas, nas preocupações que não param, nas emoções que você não teve tempo de processar. Você acorda, mas parece que sua mente já estava acordada antes. Você se deita, mas por dentro continua correndo. Você tenta descansar, mas sente culpa por parar. Às vezes, isso aparece em forma de irritação. Outras vezes, aparece em forma de silêncio, em forma de vontade de se afastar, em forma de lágrimas que quase saem, mesmo quando você não sabe explicar direito o motivo. E talvez isso seja o que mais dói. Não é só o excesso de coisas. É a sensação de estar se apagando aos poucos, sem que ninguém perceba de verdade. Por isso, escute bem esta verdade. O que está acontecendo dentro de você não é fraqueza, não é falta de fé, não é incapacidade, é sobrecarga, é peso acumulado. É uma alma cansada de sustentar muito sem encontrar repouso verdadeiro. Muita mulher se culpa antes de se acolher. Sente o cansaço e já começa a se cobrar. Pensa que deveria estar melhor. Acha que deveria reagir com mais força. Imagina que por amar a Deus não poderia estar tão abatida. Mas essa culpa não cura. Essa culpa só machuca ainda mais. Quem já está cansada não precisa de mais cobrança, precisa de cuidado, precisa de misericórdia, precisa de um lugar onde possa abaixar a guarda sem medo. Talvez você tenha passado dias tentando se manter inteira para não preocupar ninguém, tentando parecer bem porque muita coisa depende de você, tentando esconder o quanto sua mente pesa, o quanto seu coração está apertado, o quanto a vontade de parar já apareceu em silêncio. Mas Deus não vê o seu limite,
e se afasta. Deus vê a sua exaustão e se aproxima. Ele conhece a parte sua que ninguém enxerga, conhece o cansaço escondido, conhece o medo que você não diz, conhece o peso que você foi carregando até perder a leveza. Quando a alma chega cansada diante do Senhor, ela não encontra reprovação, ela encontra acolhimento, porque Deus não exige que você chegue forte para então ser amparada. Ele ampara justamente a parte sua, que já não consegue se sustentar sozinha. E existe algo ainda mais profundo. Esse esgotamento não nasceu hoje. Ele foi se formando em silêncio, foi crescendo no acúmulo emocional, nas coisas que você sentiu e guardou, nas decepções que você não teve tempo de viver, nas preocupações que você administrou sem dividir com ninguém. Foi crescendo no excesso de responsabilidade, na sensação de que precisava lembrar de tudo, resolver tudo, organizar tudo e ainda permanecer equilibrada na frente dos outros. Foi crescendo na falta de descanso interior, não apenas em dormir pouco, mas em não conseguir desligar, em não conseguir respirar por dentro, em não conseguir repousar a alma, mesmo quando o corpo para. E foi crescendo também na pressão para continuar parecendo bem, para continuar sendo a forte, a que sustenta, a que acolhe, a que resolve. Só que ninguém consegue viver muito tempo sustentando uma imagem de força, quando por dentro a alma está pedindo socorro. Por isso, antes de orarmos, faça algo simples comigo agora. Desacelere. Não tente ser forte neste momento. Você já tentou suportar demais sozinha. Se puder, respire mais fundo, sem pressa. Coloque a mão sobre o peito. Perceba como você chegou até aqui. Perceba sua respiração. Perceba seu corpo. Perceba o quanto sua mente vinha correndo por dentro. Você não precisa resolver nada agora. Você não precisa explicar nada agora. Você não precisa organizar sua vida inteira neste instante. Seu coração não está entrando em mais uma obrigação. Está entrando em um lugar de cuidado, em um lugar onde não será cobrado, em um lugar onde pode chegar cansado, confuso, ferido e sem palavras perfeitas. Porque Deus acolhe até aquilo que você ainda não conseguiu colocar em ordem dentro de si. Ore comigo. E se em algum momento você não conseguir repetir tudo, apenas concorde no seu coração. Apenas permaneça. Apenas receba. Senhor, nós chegamos diante de Ti com tudo aquilo que esta mulher talvez não conseguiu dizer para ninguém. Chegamos com a mente cansada, com o coração sobrecarregado, com o corpo sentindo o peso de uma alma que já segurou mais do que podia. Visita este momento com a Tua presença. Toca esta mulher aí onde ela está. Entra nesse lugar de exaustão silenciosa e faz o que ninguém do lado de fora consegue fazer. Acalma o que está acelerado. Organiza o que está confuso. Abraça o que está ferido por dentro. Pai, eu te apresento primeiro a mente cansada. Essa mente que pensa demais, que volta aos mesmos assuntos, que tenta resolver tudo antes da hora, que procura saída para tudo ao mesmo tempo e por isso já acorda exausta. Tu sabes quantas vezes ela tentou descansar e não conseguiu. Tu sabes quantas vezes o corpo parou, mas os pensamentos continuaram correndo. Então eu te peço, coloca a tua paz sobre cada pensamento que está girando sem descanso. Silencia o ruído interior. Interrompe a avalanche de preocupação. Traz clareza para o que está embaralhado. Traz leveza para o que está pesado. Traz ordem para aquilo que já não encontra lugar dentro dela.
Que a mente desta mulher não seja governada pela confusão, nem pelo excesso, nem pelo medo do que ainda nem aconteceu. Que ela seja visitada pela tua calma, que ela sinta, ainda agora, que nem tudo precisa ser resolvido neste instante, nem tudo precisa ser carregado de uma vez, nem tudo precisa continuar ocupando tanto espaço dentro dela. Senhor, eu te entrego também o coração sobrecarregado. Tu conheces a tristeza guardada, a frustração acumulada, as decepções que ela não teve tempo de processar, os silêncios que ela engoliu para continuar funcionando. Tu sabes quantas vezes ela disse que estava bem só, para não precisar explicar a bagunça que estava sentindo por dentro. Tu sabes quantas vezes ela segurou as lágrimas para não parecer fraca. Tu sabes quantas vezes continuou cuidando de tudo, enquanto o coração já estava pedindo socorro em silêncio. Por isso, entra nesse lugar escondido da alma. Toca a parte dela que ficou ferida e continuou andando mesmo assim. Toca a parte que se sentiu sozinha, mesmo cercada de gente. Toca a parte que se decepcionou, se cansou, se frustrou e não soube como parar. Leva embora o peso emocional que já não cabe mais dentro dela. Lava o coração dessa sensação de sufoco. Troca esse aperto por alívio. Troca essa exaustão afetiva por descanso. Que ela não termine este momento igual começou. Que o coração dela sinta que está sendo sustentado agora. Senhor, eu também te entrego o corpo que sente o que a alma vem carregando, porque há dores que não começaram no corpo, mas já chegaram nele. Há tensões que apertam o peito, há cansaços que tiram a vontade, há pesos que roubam o ânimo. Eu te peço, toca o corpo desta mulher com o teu descanso. Solta o que está endurecido, alivia o que está pressionado, acalma o peito, desfaz a tensão. Dá a ela uma sensação real de cuidado, que a respiração volte a encontrar ritmo, que o corpo pare de viver em estado de alerta, que o cansaço não seja mais o único idioma que ela sente dentro de si. Derrama sobre ela uma pausa profunda. Uma pausa que vem da tua presença, preenchendo por dentro aquilo que estava no limite. Pai, visita também a identidade ferida, porque o esgotamento não machuca só a mente, o coração e o corpo. Ele também toca a forma como a pessoa começa a se enxergar. Quantas vezes ela se julgou por não dar conta de tudo? Quantas vezes se cobrou além do necessário? Quantas vezes sentiu que precisava continuar forte, disponível, produtiva, equilibrada, mesmo quando por dentro já não tinha mais de onde tirar? Quantas vezes teve medo de decepcionar, medo de falhar, medo de não corresponder, medo de não sustentar a imagem de quem sempre segura tudo? Senhor, quebra essa mentira silenciosa de que ela só tem valor quando aguenta mais. Quebra essa cobrança cruel de que ela não pode cansar. Quebra esse peso de ter que parecer firme o tempo inteiro. Lembra a esta mulher que ela não precisa provar merecimento para ser cuidada por ti. Lembra a ela que o teu amor não depende do desempenho dela. Lembra a ela que ela pode chegar cansada, confusa, fragilizada e ainda assim ser profundamente acolhida pela tua presença. E agora, Senhor, eu te peço restauração, não um alívio superficial, não um consolo passageiro, mas uma restauração verdadeira, da descanso real, da lucidez, da paz. Da força renovada, sopra sobre a vida dela um novo fôlego. Que a mente encontre repouso, que o coração encontre segurança, que o corpo encontre calma, que a alma encontre abrigo.
Assume o governo do que ela não consegue mais sustentar sozinha. Toma em tuas mãos o que está pesado demais. Fecha as portas para tudo o que rouba a paz. Abre espaço dentro dela para a tua presença reorganizar o que foi se desajustando com o tempo. Que ela sinta, ainda hoje, que não está abandonada no próprio cansaço. Que existe cuidado para ela, que existe refúgio para ela, que existe descanso para ela e que mesmo depois de tantos dias difíceis, o Senhor ainda sabe restaurar por inteiro aquilo que parecia apenas sobreviver. Agora, depois de colocar esse cansaço diante de Deus, não volte a se enxergar a partir do peso que vinha carregando. Comece a se enxergar a partir do cuidado que acabou de receber. Porque há momentos em que a alma precisa orar, mas também precisa ouvir outra vez aquilo que o medo, a culpa e o excesso tentaram apagar por dentro. Deus não me abandonou no meu cansaço. O Senhor me viu quando ninguém percebeu o que estava acontecendo dentro de mim. Minha mente não será governada pelo excesso. Meus pensamentos não correrão mais rápido do que a paz de Deus. Eu não preciso carregar tudo sozinha. Nem tudo depende da minha força. Nem tudo está nas minhas mãos. O Senhor me sustenta hoje. O Senhor cuida de mim por dentro, no lugar onde ninguém alcança, mas onde Ele entra com amor, ordem e descanso. Há paz para a minha mente, há alívio para o meu coração, há descanso para a minha alma. O que estava me consumindo em silêncio não terá a última palavra. O esgotamento não define quem eu sou. A sobrecarga não define o meu valor. A minha exaustão não cancela o cuidado de Deus sobre mim. Hoje eu não preciso provar força para merecer amparo. Hoje eu posso simplesmente ser cuidada. Permaneça só mais um pouco nesse lugar de paz. Não volte correndo para o peso. Não retome por dentro aquilo que você acabou de entregar. Deixe seu coração entender que Deus está tocando exatamente a parte sua que estava mais cansada. O Senhor não está olhando para você com cobrança. Ele está olhando com cuidado. Como quem recolhe o que caiu dentro da alma, como quem segura com mansidão aquilo que já estava pesado demais para continuar nas suas mãos. Talvez muita coisa ao seu redor ainda não tenha mudado. Talvez as responsabilidades continuem esperando. Talvez os desafios ainda estejam aí. Mas existe algo que já pode mudar agora. A forma como você vai atravessar tudo isso por dentro. Porque quando Deus visita uma mente cansada, Ele não traz barulho, Ele traz calma. Quando Deus toca um coração sobrecarregado, Ele não aumenta a pressão, Ele devolve fôlego. Quando Deus encontra uma alma ferida pelo excesso, Ele não exige desempenho, Ele oferece abrigo. Receba isso no seu espírito. Deus está segurando o que você não consegue mais sustentar sozinha. Deus está fazendo silêncio onde havia ruído. Deus está colocando descanso onde havia tensão. Deus está cobrindo com paz a parte sua que estava vivendo em alerta. Você não precisa sair daqui igual entrou. Você pode sair mais leve, mais amparada, respirando melhor por dentro. Há cuidado de Deus sobre a sua mente. Há cuidado de Deus sobre o seu coração. Há cuidado de Deus sobre a sua história. E mesmo que ninguém tenha entendido completamente o que você estava vivendo, o Senhor entendeu. O Senhor viu. O Senhor se aproximou. Se esta oração encontrou você no meio desse cansaço silencioso, escreva nos comentários: Senhor, renova minha mente. E se houver alguém no seu coração que também está tentando ser forte por fora, enquanto se desfaz por dentro, compartilhe este vídeo com essa pessoa.
Às vezes, uma oração chega exatamente quando a alma já não sabia mais como pedir socorro.